Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Espaço do Esporte. Depois de um longo tempo aí longe, a gente está de volta nessa noite de domingo para amanhã de segunda, voltando aí às gravações. Acabamos ficando ausente por um tempo por uma questão de agenda. Inclusive, eu sempre anunciava que toda segunda e sexta-feira estaríamos juntos aqui com o time de comentaristas. A gente vai mudar um pouco essa periodicidade. Agora a gente se encontra a cada 5 dias. Então estamos gravando esse episódio neste domingo à noite. O próximo vem na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. E assim a gente vai fazendo a cada 5 dias para ajudar na nossa agenda, tanto minha quanto do pessoal dos comentários. E o formato também, talvez os programas fiquem um pouco mais curtos, porque nem sempre estaremos com 2 comentaristas fixos. Pode ser até mais, pode ser 2, pode ser 3. Hoje, por exemplo, estamos com apenas um, que é o Eduardo Oliveira. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, João. Estamos de volta aí. Ouvintes, saudades. Bora comentar aí o que rolou aí no mundo do esporte. Isso, então, como a gente vai ter essa periodicidade a cada 5 dias, estamos gravando neste domingo, vamos falar sobre os assuntos dos últimos dias. Na próxima sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, a gente fala sobre os 5 dias anteriores, pós esse domingo, e assim a gente vai seguindo para que a gente consiga continuar gravando os nossos podcasts e continuar trazendo a informação do mundo esportivo para vocês. Vamos começar falando de Brasileirão, hoje vamos falar também de Fórmula 1, NBA, e as Olimpíadas vêm aí. Mas enfim, vamos começar falando de Brasileirão, porque mais uma rodada está acontecendo, a rodada ainda não encerrada, tem mais um jogo na noite de segunda-feira entre América Mineiro e Sport, mas 9 jogos já foram realizados na rodada, passando pelos resultados, e aí eu já passo para o Eduardo destacar os principais, o que ele viu de melhor nessa rodada. Lá no sábado, o Ceará venceu o Atlético Paranaense por 1-0, no finalzinho, vitória importante do Ceará. O São Paulo, que vinha de 2 vitórias seguidas, voltou a tropeçar. Começo de campeonato difícil do São Paulo, momento ruim, derrota em casa para o Fortaleza por 1-0. Primeira vez que o Fortaleza vence o São Paulo na história do Morumbi. O Atlético Mineiro de virada, com 2 bonitos gols, um jogo de bonitos gols. O gol do Corinthians também foi muito belo, mas o Galo venceu de virada, um golaço de falta do Hulk, vitória por 2-1. O Grêmio conseguiu sua primeira vitória finalmente na estreia no segundo jogo, na verdade, do Felipão nesse Brasileirão. Primeira vitória do Grêmio, vitória importante contra o Fluminense no Maracanã. Neste domingo, a Chapecoense segue sem vencer, é o único time do Brasileirão que ainda não venceu. Derrota em casa para o Cuiabá, num confronto direto, um resultado muito ruim para a Chape e vitória importante para a equipe do Cuiabá. O líder Palmeiras segue de vento em polpa, sexta vitória seguida, vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense fora de casa, vitória emblemática, importante do Palmeiras. Tão quanto a do Palmeiras, ou ainda mais, foi a do Flamengo. Estreia do Renato Gaúcho no Brasileirão, ele é vice-liderado na Libertadores com Defensa e Justiça. 5-0 contra o Bahia, fora de casa, uma goleada acachapante do Mengão. O Inter venceu por 1-0 o Juventude, já na noite de domingo. E Bragantino e Santos fizeram um jogo muito movimentado de muitos gols. O Bragantino segue como a única equipe ainda invicta no campeonato. Empate em casa em 2-2 com o Peixe. Rodada bastante movimentada. Quais são os seus destaques, Eduardo? Seja bem-vindo mais uma vez. Bora lá começar com Atlético Mineiro e Corinthians e Atlético Mineiro, João. Foi um jogo típico do Corinthians, do Silvinho, se retrancou, teve poucas finalizações, poucas posses de bola, mas tentou o gol. Não foi efetivo como o Atlético Mineiro no segundo tempo. Primeiro tempo, o garoto Gustavo Mosquito, uma linda jogada dele, um lindo corte, conseguiu abrir o placar. E no segundo tempo, o Atlético Mineiro voltou muito melhor, com as mudanças, Eduardo Vargas entrando, Gonçalves, Tietê. Conseguiu construir os 2 gols com o Hulk e confirmar o favoritismo do Atlético Mineiro diante do Corinthians. Destacar, como eu já disse, principalmente o Hulk, fez 2 gols, está jogando muito bem, ótimo momento. Continuo dizendo que não gosto do futebol do Atlético Mineiro, acho que poderia mostrar mais com o Sr. Cuca, mas está apresentando resultados, então é o que importa para o torcedor brasileiro a priori. Eu sei que pode ser que eu esteja no Atlético Mineiro, mas é o que eu vejo aí por enquanto. E neste domingo não tenho, acho que é impossível não destacar o 5-0 massacrante do Flamengo em cima do Bahia, com o Renato Gaúcho no seu segundo jogo. Já havia ganhado do Defensa e Justiça lá na Argentina, de 1-0, e hoje confirmou o favoritismo contra o Bahia, 3 gols do Gabigol. E vitória
acaçapante do Flamengo. Não tem como, João. Esse time é o melhor do Brasil. E ainda mais com seu novo treinador, novo ânimo no vestiário. A lá Renato Gaúcho, boleirão. Trouxe o Gabigol, conversou. Explicou para ele o quão craque ele é. A Arrascaeta voltando a jogar bem. Só espero um pouquinho mais do Everton Ribeiro ainda, que tá deixando um pouquinho a desejar. Não que esteja jogando mal, mas espero um pouquinho mais dele. Sobre as estatísticas, Flamengo 65% de posse de bola, 16 tentativas de gol, 10 finalizações. Não tem muito o que dizer. Coitado do Bahia, que apresenta um bom futebol ao longo do ano. Não teve culpa de ser massacrado por esse Flamengo, eu acho. Mas a priori é isso. Nas estatísticas, o Flamengo dominante, 65% de posse de bola, 16 tentativas de gol, 10 finalizações ao alvo. Não tem muito o que dizer. Flamengo de Gabi e seu hat-trick amassaram o Bahia, de Dado Cavalcante. É isso, Eduardo aí destacando as vitórias do Atlético Mineiro e do Flamengo. Realmente foram dois jogos dos mais interessantes na rodada. A classificação do Brasileirão fica da seguinte forma: o Palmeiras lidera, como eu já havia dito, com apenas 2 derrotas para o Flamengo na estreia e uma derrota para o Bragantino, tem 28 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro com 25, Fortaleza 24 e Bragantino 24. O Bragantino, apesar de ainda não ter perdido, já tem 4 empates nos últimos 5 jogos, tem 6 vitórias e 6 empates no campeonato. Aí tem um pequeno espaço ali na tabela para o Atlético Paranaense, que tem 20 pontos, só que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Depois vem o Flamengo com 18, o Flamengo com 2 jogos a menos. O Ceará, que vive um bom momento, já 5 jogos sem perder, também tem 18 pontos. Bahia e Fluminense, 17. Santos, 16. O Atlético Goianiense tem 15, o Atlético Goianiense também com um jogo a menos. Corinthians e Internacional, 14. Juventude, 13. São Paulo, 11. O América Mineiro tem 9 pontos com um jogo a menos. Abrindo a zona de rebaixamento, Cuiabá também com 9 pontos e 2 jogos a menos. O Sport tem 7 pontos e um jogo a menos, joga amanhã contra o América. E o Grêmio tem 6 pontos, tem 2 jogos a menos também. E a lanterna é a Chapecoense numa situação muito complicada. O Brasileirão começa a ganhar uma cara, já dá pra gente saber, em termos gerais, quem vai lutar pelo quê, né, Eduardo? Isso com certeza, João. A gente dá pra ver principalmente pelos 6 primeiros. Tudo bem que o Flamengo tem 18 pontos, mas tem 2 jogos a menos. E o Atlético Paranaense tem 20, mas tem um jogo a menos. Então, eles ganhando esses jogos, eles começam esses 6 primeiros começam a já destoar muito dos outros. Fica a minha ponto de interrogação: o Fluminense, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, que começaram um ano bem. O Santos não, né? Mas agora com o Diniz melhorando, mas pela grandeza dos times, principalmente o São Paulo, pelo Campeonato Paulista que fez, esse momento do campeonato já começa a ficar preocupante para esses times. A gente já vai chegando, já não é mais comecinho de campeonato, já chegamos a 12 rodadas para a maioria dos times. Então, realmente, Grêmio, São Paulo e Inter acho que são decepções da competição. Algumas surpresas, como Fortaleza, por exemplo. O Bragantino, Atlético Paranaense, relativamente também. Mas, enfim, talvez nem todas essas situações se mantenham. É normal que times oscilem dentro da competição. Às vezes uns disparam e caem muito, outros começam mal e sobem. Mas o Brasileirão realmente já vai criando um rosto importante. Na próxima rodada, além do jogo de América Mineiro e Sport que a gente vai ter amanhã, a próxima rodada é só no final de semana, meio de semana é de Libertadores e Sul-Americana. Tem o jogo entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Um dos jogos atrasados já acontece esse meio de semana. Mas a próxima rodada é só no próximo final de semana, com Grêmio e América Mineiro, Palmeiras e Fluminense, Atlético Mineiro e Bahia, Fortaleza e Bragantino, Flamengo e São Paulo, Santos e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense Internacional, Sport Ceará, Juventude Chapecoense, Cuiabá e Corinthians. Mas a gente fala mais sobre essa rodada no nosso próximo episódio, na noite de sexta ou na manhã de sábado. Enfim, sobre campeonato brasileiro, é isso. A gente vai agora falar um pouquinho de NBA, o Eduardo vai trazer detalhes dessas finais pra gente, porque tá tendo a final entre os campeões das conferências, a final geral da NBA. O Phoenix Suns abriu 2-0 na série e o Milwaukee Bucks foi buscar, empatou e na última partida virou a série, vencendo o Suns por 123-119.
O Bucks pode ser campeão na próxima terça-feira, às 10 da noite. Pode ser o jogo decisivo. Eduardo, como você vê essas finais da NBA até agora e qual a sua expectativa em quem você apostaria que será o campeão? João, eu já vou falar quem que era a minha aposta no começo. Era o Phoenix Suns. Eu achava um time mais completo num conjunto. Mas o Milwaukee Bucks veio mostrando uma resiliência e uma adaptação na série muito boa. Principalmente quando começou a jogar em casa no terceiro e no quarto jogo. Começaram a dominar o Phoenix Suns. E o Phoenix Suns, no pouco da sua estrela que tem no Chris Paul. Pouco não, né? A muita estrela que tem no Chris Paul. Sumiu nesses últimos 3 jogos. No jogo 3, 4 e 5. Então fica um pouco difícil ainda pro Booker fazer alguma coisa. Já que nesse último jogo e no terceiro, fez 40 pontos praticamente jogando sozinho, os dois. Aí você pega um Antetokounmpo inspirado, um Middleton inspirado e um Holiday inspirado do lado dos Bucks, fica muito difícil, né, João? Realmente, o Antetokounmpo, eu gosto muito do grego. Eu confesso que minha aposta inicial, quando a gente começou a falar aqui no Espaço do Esporte sobre o NBA, eu falava que o Brooklyn Nets é que estava com cara de campeão. Depois que se decidiu a final, eu também apostava no Phoenix Suns. Pelo conjunto, por ser um time de aparentemente maior consistência, mesmo tendo o Chris Paul como grande estrela. Mas o Milwaukee Bucks cresceu durante a série e vive um melhor momento. Você acha, Eduardo, que o Bucks fecha a série na terça-feira e se consagra-se campeão ou iremos para o jogo 7? Eu acho que o Bucks tem tudo para se consagrar campeão, João. Vai jogar em casa, já mostrou ser o lado dominante. É o Bucks em casa, mais do que foi o Phoenix em casa. Então eu acho que o Bucks conseguiu uma boa vitória fora de casa e agora tem tudo para se consagrar campeão. Mas, com o Booker inspirado, eu só esperaria um pouquinho mais do Chris Paul para o Suns conseguir tirar esse empate e levar pro... Ai, fugiu da cabeça, João? Levar para o jogo 7. Levar pro jogo 7. Enfim, seja no jogo 6 ou no jogo 7, a gente vai falar sobre o campeão no próximo episódio, na sexta ou no sábado, já que o jogo 6 é nesta terça-feira, e caso seja necessário, o jogo 7 na quinta. Então a gente volta aqui para falar de NBA, para ver quem será, ou quem foi, nesse caso, o campeão. O Eduardo aí apostando no título do Milwaukee Bucks. Vamos sair das quadras do basquete e ir para as pistas da Fórmula 1, porque aconteceu uma das provas mais legais do Mundial, que é o circuito de Silverstone, na Inglaterra, e foi uma prova muito legal. Primeira novidade, a prova sprint que aconteceu no sábado, que o Verstappen acabou levando a melhor, e uma prova com 17 voltas, sem parada, que serviu como para definir o grid de largada para a corrida de hoje. E a corrida de hoje muito interessante, com o Verstappen e o Hamilton se chocando logo no início. O Hamilton acabou sendo punido, o Verstappen saiu da prova, bateu muito forte, inclusive foi atendido pelos médicos, acabou saindo logo na primeira volta. Deu bandeira vermelha, a prova ficou parada por um tempo. O Hamilton foi punido com uma parada de 10 segundos no box. Voltou algum tanto atrás do Leclerc, com essa confusão toda, largou em quarto. E com essa confusão toda, o Charles Leclerc acabou assumindo a primeira posição. E o Hamilton, até pela punição, acabou ficando bastante para trás. Mas nas últimas voltas, faltando cerca de 15 voltas, o Hamilton começou a encostar muito no Leclerc. E faltando 2 voltas para o fim, com o apoio de mais de 350 mil pessoas assistiam em Silverstone a corrida, e o Hamilton foi para cima do Leclerc a 2 voltas do fim, fez a ultrapassagem e venceu. Se o Leclerc tivesse confirmado a vitória, seria a primeira vitória de um carro que não é nem da Mercedes e nem da Red Bull nessa temporada. Não aconteceu, deu Mercedes, e o Hamilton, depois de algumas corridas ruins, acabou se recuperando no campeonato e conseguindo uma vitória importante para colar no Verstappen na classificação de construtores. Agora o Verstappen segue à frente, não pontuou, evidentemente, bateu logo no início, fica com 185 pontos no campeonato, o Hamilton chega a 177 e o Lando Norris se mantém em terceiro com 113. Só para passar os 10 primeiros do campeonato de pilotos,
O Bottas está em quarto com 108, o Pérez em quinto com 104, o Pérez que também acabou rodando e não pontuou, então a Red Bull não pontuou, isso é uma coisa muito difícil de acontecer nesse circuito de Silverstone. Pérez está em quinto com 104, o Leclerc é o sexto com 80, Sainz também da Ferrari com 68, o Ricciardo da McLaren em 50, e fechando o top 10 aí dos pilotos, o Gasly com 39 e o Vettel da Aston Martin com 30. No Mundial de Construtores, a Mercedes, como a Red Bull não pontuou, acabou encostando bastante, chegou a 285 pontos, a Red Bull se mantém em primeiro com 289, muito equilíbrio. E aí fica muito claro as diferenças entre equipes. Red Bull e Mercedes no topo, depois tem McLaren e Ferrari, McLaren 163 e Ferrari 148, aí tem uma distância enorme para AlphaTauri com 49, Aston Martin 48 e Alpine 40, e aí as três piores equipes, a Alfa Romeo tem só 2 pontos no campeonato, um de cada piloto, um do Raikkonen e um do Giovinazzi, e a Williams e a Haas que não pontuaram ainda, o carro da Haas muito ruim, o carro da Williams também ruim, apesar do George Russell fazer um esforço danado, costume muito bem na classificação, mas não consegue manter os ritmos de prova e também ainda não conseguiu pontuar o talentoso piloto inglês, por sinal muitos pilotos ingleses talentosos para o futuro da Fórmula 1. O Hamilton aí, quando encerrar sua dinastia, tem o Lando Norris e o Russell como grandes pilotos para o futuro. Enfim, a gente parece ter um campeonato, Eduardo, mais equilibrado dessa vez. O Hamilton talvez vença lá no final, mas não vai ser com tanta facilidade. É um campeonato que promete ser muito disputado até o fim, né? Concordo, João, principalmente por conta que o Leclerc já se mostrou ser um competidor muito forte, mesmo estando na Ferrari. Deu uma pipocadinha, eu acho que nessa etapa, mas não que ele não possa fazer etapas melhores daqui em diante. E como o Hamilton disse na frase, depois que ele bateu, disse, copiando lá o Ayrton Senna, se você não aproveitar o espaço, o que você está fazendo? Concordo com o Hamilton, mas não que ele precise disso, ele é o melhor do mundo, tem tudo para ser um dos melhores de todos os tempos, se já não é. O Hamilton, para mim, continua sendo meu favorito para esse ano. O lance da colisão entre eles deu muita polêmica, conversa de lado a lado, os chefes da Red Bull ficaram bem revoltados. Eu assistindo a corrida e ouvindo as opiniões de pilotos e pessoal das equipes, eu imaginei que o Hamilton sofreria algum tipo de punição, como sofreu, e acho que foi uma punição de bom tamanho, porque pelo que eu entendi, assim, tinha espaço para o carro do Verstappen estar ali, só que o Hamilton fez a curva com bastante velocidade, o Verstappen estava por fora, então ficou meio complicado ali. Acho um acidente de corrida, acho que não houve maldade, não era a intenção do Hamilton, só que ele foi um pouquinho imprudente, até que ele estava com a faca nos dentes, ele queria tomar essa primeira posição de todo jeito, só conseguiu tomá-la do Leclerc, no caso, a 2 voltas do fim. Foi uma grande corrida do Hamilton. Próximo grande prêmio será na Hungria, e esse campeonato de Fórmula 1 segue prometendo muito. A gente já falou de Brasileirão, já falou de NBA, já falou de Fórmula 1, mas vem por aí as Olimpíadas de Tóquio 2020, que ocorrerão em 2021, adiadas devido à pandemia. A gente, sexta-feira, vai falar muito de Olimpíada, da sexta para sábado, a cerimônia de abertura é na sexta-feira, pela manhã, aqui no horário de Brasília. Mas, enfim, Eduardo, qual é a sua expectativa para o Brasil nessas Olimpíadas? Normalmente um país, quando ele faz uma Olimpíada em casa, como foi o Brasil em Rio 2016, o número de medalhas acaba caindo, a posição no quadro de medalhas ou o número geral de medalhas acaba caindo na Olimpíada seguinte. Porém, o Brasil terá a boa nova de ter o surf e o skate como novas provas da Olimpíada, em que o Brasil tem muita tradição. Então, esses dois esportes podem fazer com que o Brasil cresça nesse sentido. E as suas expectativas gerais sobre outras modalidades, enfim, o que você espera dessa Olimpíada de Tóquio? João, não espero muito do Brasil como esperei no Rio. Mas como você disse, com a entrada do surf e do skate, dá para sonhar um pouquinho alto com um top 5 ali. Eu acho que dá para sonhar. Ainda mais, triste notícia fica com o brasileiro do levantamento de peso pego no doping, o Fernando Reis. Depois de exames apontar com presença de hormônio do crescimento dele. Perdemos um forte competidor, não sei se seria de medalha, mas enfim, sempre quando perdemos alguém por causa disso é ruim. Fica aí esse meu lembrete. Mas o Brasil é forte nos jogos coletivos, nos jogos individuais,
tem tudo para alavancar aí uma boa Olimpíada. Eu espero muito, sou patriota nesse sentido. Então, vou sempre esperar uma posição acima da passada. Tomara que com um top 5 dessa vez. Eu acho que assim, talvez o Brasil não consiga o mesmo número de medalhas que conseguiu no Rio. Mas se conseguir alguns ouros com o surf, com o skate, talvez cresça no quadro de medalhas, né? Porque o ouro é o principal critério. Então, eu tenho uma expectativa parecida com você e muito bem lembrado a questão do Fernando Eduardo. Ele era, sim, candidatíssimo à medalha, até porque alguns de seus concorrentes já haviam sido pegos no doping e também estavam fora das Olimpíadas. Infelizmente, aconteceu mesmo com ele. O levantamento de peso tem tido muitos casos de doping recentemente. Mas, enfim, uma pena. A gente vai falar também, não só de NBA, como eu citei aqui, mas de Olimpíada, muita Olimpíada, não só no próximo episódio, mas daqui para frente deve ocupar a maior parte aqui do espaço, do nosso espaço do esporte. Por hoje é isso, como eu disse, programas um pouco mais curtos, episódios um pouco mais curtos. E, Eduardo, agradeço pela sua participação nesse nosso retorno. Se quiser acrescentar algo mais, se não, muito obrigado mais uma vez. Acho que por hoje é só, João. Vamos deixar para o próximo episódio aí. Espero estar com você e com todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Obrigado. A gente vai ter muito assunto. É uma Olimpíada, é o maior espetáculo de esportes da Terra que vem por aí. Eu agradeço a companhia de vocês. Peço desculpa pelo tempo que ficamos afastados, mas já dei aqui no início do episódio as minhas explicações. Eu espero que agora a gente consiga, nessa periodicidade, a cada 5 dias, retornar e seguir aqui com nossos episódios do Espaço do Esporte. Muito obrigado novamente para todos que nos ouviram. E na sexta-feira à noite ou na manhã de sábado, a gente está aqui novamente com o encontro marcado. Muito obrigado e até a próxima.